gravação. Professor, para colocar os personagens no cenário, Vou mostrar. Eu crio um símbolo e depois coloco ele dentro do símbolo, né? Exatamente. Pessoal, vou pedir a atenção de vocês aqui, por favor. O que eu tenho para passar é rápido. Eu quero mostrar para vocês um recurso do Animate que alguns de vocês já exploraram antes da hora, tá? Aí eu vou apresentar ele para quem quiser usar. Eu só peço que, especificamente para a caminhada, eu vou mostrar no que ele atrapalha, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que é, aspas, o rigging do Animate, tá? Aspas porque é uma forçação de barra. Eu não consegui logar no ambiente do Senac para fazer a gravação, então muito provavelmente essa aula também vai estar com o link do YouTube, tá? Igual foi, acho que a da semana... Acho que foi a da semana passada ou retrasada. Mas acho que não muda nada, vocês conseguem acessar do mesmo jeito. Vamos lá. Vou fazer um personagem desde o começo. Alguém sugere algum bicho fácil, por favor? Cachorro. Cachorro, tá aprovado. Já foi cachorro, já foi cachorro, já foi cachorro. Então tá aqui. Vê se pega aí. O nome é Wi-Fi de padaria. Wi-Fi de padaria é assim. Tudo bem aqui? Qual é o seu e-mail? Rapidinho. Rafael ponto Beraldo ponto Beraldo é com L. Beraldo ponto Dourado @gmail.com. O e-mail tem que ter o seu nome completo no assunto. Isso mesmo, sou eu. Seu nome completo no assunto, tá? Turma noite, só escrever que é noite, e o nome da atividade. O arquivo anexado também tem que estar com o seu nome completo no arquivo, com o mesmo padrão do assunto do e-mail, beleza? Vamos. Oi? Só caminhada. Isso. Bom, pessoal, aqui, só retomando o processo, eu quero aproveitar essa oportunidade e mostrar para vocês algumas coisas, foi algumas dificuldades que alguns de vocês tiveram. Eu quero aproveitar para mostrar o que aconteceu e como resolver. Seguinte, gente, quando a gente está trabalhando com o Animate ele faz parte do pacote Adobe. Ele tenta conversar tanto com o Photoshop quanto com o Illustrator. No Photoshop, pela maneira como as ferramentas funcionam. E no Illustrator, por seu formato vetorial. O formato vetorial tem como característica o seguinte. No padrão do vetor, por exemplo, se você fizer isso ou no Illustrator ou no CorelDRAW, que seja, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, chamado desenho de objeto? A tecla de acesso para ele é J. Eu vou clicar nele, vou deixar ele ativo. Alguns de vocês, essa ferramenta já está ativa por padrão, tá? E eu vou desenhar aqui, vou usar, tanto faz se eu for usar o lápis, se eu usar o pincel, não faz diferença, mas eu vou usar o lápis. E vou desenhar o que seria, aqui, deixa eu tirar o zoom. Pois é. Se ao fazer o desenho, ó, fiz aqui, peraí, fundo preto e com espessura. Ó, fiz aqui, tudo bem? Eu vou fazer um outro traço, ó, eu soltei a caneta, tá? Ele soltou. Agora eu vou fazer um outro traço fazendo essa parte aqui. Tudo bem? Quando eu pegar o meu baldinho de tinta, escolher uma cor e quiser pintar, ele... Olha só, ele pintou. Espera aí. Esconde a camada. Aqui. Vou tentar pintar. Ele não pinta. Por que que ele não pinta?
Pode ser porque a forma não está fechada. Na verdade é. Mas, como eu estava desenhando com esse botãozinho aqui escondidinho ativo, isso aqui ele não grudou uma coisa na outra. Quando eu clico na primeira parte, ó, são duas peças individualizadas. Então ele não consegue entender que as duas são uma coisa só. Mesmo que eu faça algo que eu falei para vocês não fazerem, que é agrupar, vou dar um Ctrl G. Ah, professor, agora é uma coisa só, consigo pintar? Não. Porque quando você der 2 cliques nesse Ctrl G, você vai continuar tendo duas coisas separadas. Elas são editáveis sozinhas, mas elas não se juntam para poder pintar. Isso aconteceu com alguns de vocês. Como é que a gente resolve isso? Caso você já... Como é que eu sei que não dá para pintar? Eu vou desenhar agora sem essa ferramenta estar ativa. Tá? Desativei. Quando você clica em qualquer ferramenta de construção de geométrico, lápis, geométricos, né, retângulo, pincel, traço, ela fica bem num quadradinho aqui, ó, embaixo da cor, bem pequenininha. Ou aqui nas propriedades da ferramenta, olha ela aqui também, ela chama modo desenho de objeto. Se ela não estiver ativa e eu desenhar aqui, quando eu seleciono, você viu que ele não fez aquele retângulo de seleção. Ou seja, se eu desenhar mais alguma coisa aqui, agora eu consigo pintar. Aí vocês vão chegar para mim e falar assim, tá, mas eu já fiz o desenho, eu vou ter que apagar o meu desenho e fazer ele todo de novo, porque eles... Existe uma opção aqui de modificação, que é a opção separar. O atalho para isso é Ctrl B. O que esse separar faz? Ele pega cada uma dessas peças que está isolada e tira elas do isolamento. Então, quando eu clicar em separar, ó, ele desagrupou, porque eu tinha agrupado. Se eu clicar de novo em separar, ó, elas estão editáveis. Eu não vou conseguir pintar aqui, porque não tenho, né, separação suficiente. Mas se eu aproximar, mesmo sem encostar, mesmo deixando uma certa distância, eu acho que essa ele não vai conseguir. Que eu vou vir aqui, vou tentar pintar e não dá. Mas existe uma outra opção. Será que o baldinho de tinta selecionado, ele tem uma opção aqui, esse retângulo, que chama tamanho do espaço. É o espaço de separação. E aí ele faz um fechamento automático de espaços. Quando ele está totalmente fechadinho aqui, quadradinho, ele diz, ó, não vou fechar para você. Mas aí ele diz, não, eu posso fechar espaços pequenos, espaços médios e espaços largos. O que diabo é um espaço pequeno? O que diabo é um espaço médio? Eu não faço a menor ideia. É a cabeça dele. Vamos ver se médio ele fecha. Aí você testa. Será que ele vai conseguir fechar assim? Não conseguiu. Será que o grande ele consegue? Não conseguiu. Então, mesmo assim, eu vou precisar eu ir lá manualmente, aproximar um pouco mais. Aí eu venho, aí ele consegue. Tá? Não faz milagre, mas ajeita um pouquinho. Até aqui tudo bem? Então, boa parte da dificuldade que alguns de vocês estavam tendo era isso, tá? Na hora que vocês estavam desenhando, devia estar com essa função ativa. Para quem está acostumado a desenhar no Illustrator, essa ferramenta ajuda, porque ela aproxima o processo do Animate do processo do Illustrator. Eu, particularmente, não desenho no Illustrator, então eu nunca uso essa ferramenta. Tá? Eu prefiro fazer o seguinte. Vou fazer aqui o desenho, vou fazer o desenho com a forma geométrica. Vou deixar ele sem cor, só o contorno. Ó. Vou fazer aqui a orelhinha, deformando bonitinho. Não pintei, certo? Olha, fica fácil com o tempo. No meu caso, levou uns 25 anos para ficar fácil. Clico aqui na peça, botão direito do mouse, converter em símbolo. Gente, importante, agrupar
no Animate não ajuda a animar. O Animate só consegue animar símbolo. Pode agrupar? Não deve, mas se for agrupar, tem que ser dentro do símbolo. Se você agrupar o símbolo, o Animate não enxerga mais o símbolo, ele enxerga o grupo. Grupo não serve para animar no Animate, ele vai fazer bagunça. Então, gráfico, cão, orelha. Vou acertar aqui o pivôzinho. E aí, quando eu quiser mexer a minha orelha, ela vai mexer ali pelo pivô. Até aqui tudo bem? Mas ela não está colorida. Eu quero pintar a minha orelha. Aí eu vou pegar o baldinho de tinta aqui e a minha orelha não pinta. Por que que a orelha não pinta? Porque ela é um símbolo. Para eu editar um símbolo, eu preciso selecioná-lo, botão direito do mouse, editar símbolo. Eu posso clicar em editar no local, que aí ele me deixa editar o símbolo e eu continuo vendo o contexto que ele está. Mas se eu clicar em editar símbolo, sem ser editar no local, ele substitui a tela toda só pelo símbolo. Aí eu venho aqui nessa setinha, ó, do lado do nome do símbolo e volto para a cena 1. Tá? Ou eu posso simplesmente dar 2 cliques bem rapidinho com a ferramenta de seleção. Quando eu der 2 cliques bem rapidinho, ele entrou na edição do símbolo. Ó. A gente vê pelo nome que vai estar aparecendo aqui, ó, do lado da cena 1, o nome do símbolo. Aí eu consigo vir aqui e pintar. Ok? Terminei a edição do símbolo, clico de volta na cena 1 e agora eu vou fazer o resto das peças. Até aqui tudo bem, pessoal? Que bom. Então, narizinho, olhinho, supercílio e cabelinho. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou deformar as peças porque fica mais rápido. Tá? Como eu falei, o foco aqui não é desenho, tá? Ó, fiz aqui uma pontinha para ser o cabelinho. Aqui o que acontece? Essa linha do supercílio que eu não quero, deixa eu travar a camada de baixo, eu posso simplesmente, ó, apagar e apagar. Coisa que se ele tivesse desenhado daquele jeito, desenho de objeto, não deixava fazer. Ele me obrigava a dar 2 cliques e entrar como se eu estivesse editando o símbolo, tá? Então fiz aqui, ó, uma deformaçãozinha. E pronto, temos aqui uma ajeitadinha aqui. Eu tenho essas peças básicas do cachorro. Tudo bem até aqui? Tudo individualmente convertido em símbolo. Bom, eu posso agora, que eu já converti em símbolo, copiar e colar, transformar. Transformar aqui eu posso inverter, ó, horizontalmente. Ih, ficou com cara de dó. Deixa eu... Pronto. Tá? Mesma coisa aqui. Duplicar. Dar uma ajeitadinha. Até aqui tudo bem que eu estou fazendo? Beleza. Deixa eu fazer o resto das peças. Organizar, enviar para trás. Entrei na edição do símbolo para ajeitar o focinho do cachorro. E vou desenhar aqui a... Tudo bem até aqui? Beleza?
Ah, professor, tá esquisito esse cachorro com tudo da mesma cor. Dá para trocar? Mesma lógica da orelhinha. Eu clico 2 vezes na peça, venho aqui e mexo na cor. Por exemplo, quero deixar o focinho mais claro. Quero deixar o nariz mais escuro. Eu vou fazer aqui uma... Ah, e tem um cachorro famoso de desenho animado, que é o Gigante Cão Vermelho. Teve até filme live action recentemente dele. Aqui. Quem já teve um labrador sabe que é inspirado em fatos reais aquele cachorro. Tudo bem? Por enquanto aceitável, né? Só que falta fazer mais coisa. Vamos lá pro pescocinho dele. Professor, você precisa ensinar a gente a fazer a tirar As as linhas. linhas. Já aproveito hoje e mostro também. Deixa eu fazer aqui uma coleira. As linhas, gente, vocês não precisam se preocupar na caminhada, tá? Deixa eu selecionar. Lembrando que a gente precisa ajeitar o pivô quando faz o símbolo, né? Para as peças girarem no lugar certo. Vamos lá pro corpinho dele. Aqui ele tem uma barriguinha. Eu costumo, gente, quando eu vou fazer personagem que tem barriguinha, fazer a barriguinha com uma peça separado, tá? Depois eu mostro umas vantagens disso. Mas que eu já vou ter 2 símbolos. Deixa eu fazer ele em formato de gotinha que fica mais legal. Cão corpo. Cão barriga. Em cima da outra. E envio lá para trás. Beleza até aqui? Vamos lá para o corpinho dele. Coxa, canela. Vou fazer o pé dele separado em 2 partes, que eu fiz um pé grandão. Então vai ter o pé a parte da frente e o pé a parte de trás, tá? Canelinha e coxa. Cão coxa. Cão canela. Cão pé. Cão pé M2. Então, vem aqui. Eu fiz uma trapaça, pessoal, que eu já desenhei as peças antevendo a posição da caminhada, tá? Isso facilita um pouquinho a vida, mas o ideal é desenhar numa posição neutra e depois ajustar para caminhar. Podia ter dado essa dica pra gente antes. É porque é uma trapacinha nesse momento, tá? É que eu tô precisando fazer mais rápido, então eu tô pulando etapas, na verdade, tá? Aqui vamos duplicar. Organizar e enviar para trás. Dobrar lá atrás. É, né? Ficou um cachorro salsicha. Ei, salsicha! Aqui. Agora, mão, braço e antebraço. Tira essa linha daqui. Cão, mão, cão, braço M1,
Então, braço N2. Pessoal, até aqui é o processo que vocês já estão aí até meio fastiados de ver repetição, certo? Tudo é símbolo, cada símbolo está na sua própria camada. Essa perna aqui de trás, eu tenho que deixar ela mais para trás para conversar melhor ali com o que eu tinha desenhado. E essa aqui, copio e colo, posiciono aqui, organizo e envio para trás. Essa mão aqui, eu vou duplicar essa mão para ser a mão que eu vejo a palma dela, tá? Então vou desenhar aqui, ó, o dedinho visível, tá? Mãozinha fechada visível. Pronto. Ó, entrei na edição da mão, como ela é diferente da outra, eu posso, como eu dei outro nome, eu posso trocar uma e ele não mexe com a outra, porque elas estão com nome diferente. Até aqui tudo bem? Seguinte. Eu vou fazer agora, em 2 arquivos separados, a animação como eu tinha mostrado para vocês até então, e depois com um recurso facilitador que eu vou ensinar agora. Vou criar um projeto novo. Já vou aí olhar. Eu acho que pode... Fica atento aqui no processo para ver se alguma coisa não ficou diferente. Mas, ó... Gente, vamos lá. Estou aqui com todas as peças do cachorrinho. Faltou, inclusive, botar mais uma orelha, né? Vou botar mais uma orelha aqui. Pronto. Só que fica lá atrás. Tá tudo numa camada só. Precisa, para eu animar, cada coisa estar na sua própria camada. Todas as peças já foram convertidas em símbolo. Então, seleciono todas elas, botão direito do mouse, distribuir em camadas. Espera aí que ele fez. Vejam. Eu tenho aqui, ó, um monte de camada, porque eu fiz um monte de peça. As camadas vão estar com o nome dos símbolos. Se tivesse alguma camada aqui com o nome camada, é porque alguma coisa não era símbolo. Então vocês já podem fazer isso para identificar se alguma coisa não estava em símbolo. Aí você vai e corrige isso. Nessa hora de colocar as coisas do personagem na posição certa, vocês têm que lembrar de conferir o pivô. O pivô tem que estar no lugar certo nesse momento. Porque depois que você começa a criar quadros chaves na linha do tempo, não dá mais para mexer o pivô. Ele vai estragar o processo. O pivô tem que estar certinho. Até aqui tudo bem? Bom, vou criar agora um quadro-chave. Alguns de vocês estão tendo uma dificuldade nesse momento aqui. O que acontece se eu já começar a fazer a minha animação agora? Ó? Vou criar um quadro-chave no 15. Espera aí, 15 é muito. Ele vai andar mais rápido. Vou criar aqui um quadro-chave no 7. Então o que vai acontecer no 7? Eu vou colocar... É o metade do caminho, tá? Então eu vou colocar esse braço girando para frente... O outro braço girando para trás. Até aqui tudo bem o que eu estou fazendo, né? Essa perninha aqui vai girar para trás. E a outra aqui vai girar para frente. Opa, não peguei todas as partes.
Até aqui tudo bem? Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Eu fiz uma alteração no quadro-chave e eu não tinha marcado o último. Agora eu vou aqui no que eu quero que seja o último quadro-chave da minha sequência e ele não está igual ao primeiro. Como é que eu resolvo isso? Meu último quadro-chave não está igual ao primeiro. Se eu quero que ele fique igual ao primeiro, eu posso selecionar todos os quadros, dá 2 cliques aqui, ó, ele pegou o azulzinho todo mundo, botão direito do mouse, copiar quadros. Aí eu vou no último, 2 cliques, que aí ele pegou todas as camadas, botão direito do mouse, colar quadros. Ctrl C, Ctrl V copia o desenho, não copia o quadro nem a camada. Para copiar quadro é Ctrl Alt C, se eu não me engano. Eu não lembro do atalho, tá? Então, por via das dúvidas, botão direito do mouse, copiar quadro. Até aqui tudo bem, gente? Estou fazendo igual eu mostrei já nas últimas aulas. Posição inicial, meio do caminho, posição final. Alguns de vocês começaram a fazer essa caminhada se preocupando apenas com as pernas. E isso não é um problema. Eu mostrei esse processo também. Mas, a partir do momento que você cria quadro-chave para todas as camadas, se você começar a animar uma peça e não animar a outra, para corrigir isso vai dar muito mais trabalho. Então, cada vez que você cria um quadro-chave na linha do tempo para uma camada, e você sabe que outras coisas também vão se mexer, você já mexe tudo junto. Tudo bem? Então, por enquanto, mexi braço e perna, selecionar todos os quadros, interpolação clássica, menu inicial aqui, controlar, repetir, tá aqui. Eu dei um enter tão forte que ele desplugou o cabo. Pronto. Tá? Não, é porque já a tela ficou azul, mas não foi o software que travou, foi o cabo. Ele tá. Então, o que a gente tem aqui? Posição inicial, meio do caminho, posição final. Eu tenho que, se eu criar quadro-chave na metade da metade, em cada metade de intermediários, quando eu fizer um ajuste aqui, ele já vai ajustar todo o processo entre cada quadro-chave. Então, eu só preciso fazer ajustes pontuais, onde a coisa complicou. Por exemplo, a hora que o pé vai para trás, esse aqui, eu preciso que ele esteja batendo retinho no chão. Vocês concordam? Já o outro, lá de trás, que está indo para frente, eu tinha que ter feito ele com as pernas mais compridas. Eu preciso que isso aqui esteja dobrando. Só que aqui a gente tem uma dificuldade, que é as peças são todas soltas, né? Eu tenho aqui um trabalhinho para resolver. E eu vou brincar aqui com a orelhinha, vou balançar a orelhinha, e eu vou pegar o corpo todo dele e vou subir um pouquinho. Sim. Não nego a referência. Tem o Bugu, que é um cachorro sem focinho, é um cachorro chato da turma do Bidu. É um cachorro em forma de bola, fala: olá, mamãe. Aqui eu vou fazer a mesma coisa na outra metade. Então, na outra metade, é este pé aqui que tem que estar no chão. E esse aqui, vou até tirar esse aqui da frente, tá me atrapalhando. Deixa esse aqui certinho no chão. Pego ele inteiro. Subo aqui um pouquinho. Ajeito aqui a mão. Balanço a orelhinha.
Essa mão aqui agora está me atrapalhando um pouquinho porque ela está na frente. Então eu vou esconder ela para eu poder ajeitar aqui a perninha que ela estava na frente, que ela tem que dobrar aqui. E tudo bem? Tá aqui meu bonequinho andando. O que aconteceu aqui? Eu já tinha mostrado isso para vocês rapidamente na aula passada, eu vou reforçar agora. Se vocês perceberem, quando a animação é mais longa, tem mais de 1 segundo e tal, essa repetição de frame não incomoda tanto. Mas aqui eu tenho o último frame e o primeiro idêntico, fazendo ele dar uma pequena pausa numa mesma posição. Como é que a gente resolve isso? Eu preciso ensinar ele, ao invés de ir do último para o primeiro, ir do penúltimo para o primeiro, que ele não passa mais pelo último. Eu podia fazer isso com programação, tá? Tem uma programação no Animate que a gente pode fazer que a gente não vai usar isso. Eu vou fazer o penúltimo, que eu quero que seja o último, eu vou criar quadro-chave no penúltimo. Pronto. Criei quadro-chave no penúltimo. Agora eu posso excluir o último. Selecionar todo mundo, Shift F5. Mas e se você apagar o último sempre? Se você apagar o último, essa é uma excelente pergunta. Se eu apagar o último, sem ter feito o quadro-chave, ele não sabe para onde ir. Então ele pausa. Aí ele pausa. Então, eu preciso ter um quadro-chave. E aí a minha questão aqui é fazer o último quadro-chave não ser tão idêntico ao primeiro. Que aí o ciclo da caminhada fica um pouquinho mais suave. Aí, qual que é a dúvida de vocês na hora de fazer o cenário com o parallax? Eu preciso pegar essa animação, que já está pronta, e eu vou... Qual que é a lógica do Animate? O Animate trabalha com uma lógica parecida com a de videogame de 8 bits, tá? Com videogame antigo. A gente faz o desenho das poses, várias poses animadas, e fica substituindo uma por outra, tá? Aqui eu estou fazendo um chão genérico, tá, gente? Que é só para fazer passar a animação. Tem aqui. Chão. Dica de colorização, tá? Funciona melhor um efeito de profundidade quando você tira a definição do que tiver mais ao fundo. E no caso de cor, quando você escurecer o que está mais ao fundo também funciona um pouquinho melhor, tá? Também. Vou mostrar de novo. Esse é o truque, inclusive, para vocês quando quiserem resolver a questão de contorno, ó. Vou fazer uma nuvenzinha aqui, cheia de bolinhas. Tudo bem? Se vocês apertarem 2 vezes no contorno, ele seleciona todos os contornos que estão grudados. Mas isso com ele não sendo assim. Ainda antes de ser sim. Deleto. Pronto. Se ele já fosse símbolo, era clicar na edição do símbolo e fazer isso. Mas fazer isso individualmente em cada um? Em cada símbolo, se você tiver feito vários, Oi? Tirei os internos, agora eu quero um contorno externo aqui. No mesmo lugar que tem um baldinho de tinta, tem um outro baldinho de tinta, que aqui no ícone, ele pinta um retângulo. Ó, aqui, eu vou dar um zoom. Ó, ferramenta tinta, ferramenta tinteiro. Esse pintar um retângulo é pintar o contorno. Tá? Mas, por exemplo, quando você fez o cabelinho do personagem, qual peça? Olha só, voltei pro OBS, não era o que eu queria. Quando você fez o cabelo parecer que você deixou a parte externa, você usou É que um atalho. você usou um atalho que mesclou os dois. Não é que eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui. E como as linhas se encontraram,
Quando você aperta na linha, ele seleciona só o encontro. Aí eu só deletei. Tá? Foi só isso. É que eu fiz muito rápido. Tá. Oi? Eu só tirei a linha. Só clica. Se você clicar numa linha só aqui, ó. Tipo aquela ferramenta do Tumbum de selecionar as linhas separadas. Tá? Então aqui. Pode. Só o que tem que lembrar é que quando você traz algo do Illustrator que provavelmente vem agrupado, você tem que clicar naquela opção de separar. E as coisas que você quer mesclar tem que estar na mesma camada. Com isso, aí consegue fazer com esse mesmo recurso. Aí tem como. Ó, vou fazer aqui aquela brincadeira. Parallax. E empurro todo mundo um pouquinho menos, quanto mais distante tiver. Tudo bem? Eu fiz cada coisa numa camada. As nuvens eu empurrei só um pouquinho. Os prédios eu empurrei um pouquinho mais. O chão, ainda mais. E aí... Eu quero que ele dê vários passos. Uns 5 passos. Quanto tempo? Depende. Esse passo aqui está hiper rapidinho, está com 14 frames. Então, em 2 segundos ele vai dar mais que 5 passos. Mas se você fez um passo por segundo, você precisa de uns 5 segundos para ele dar os 5 passos. Mas nada disso compromete, não é mais trabalho, porque você só deixa mais tempo. Você não tem que copiar e colar nada além. Primeiro resolve a caminhada, depois empurra o cenário. Agora é o seguinte, eu quero copiar essa caminhada daqui para o outro arquivo. Eu tenho que selecionar a linha do tempo inteira, selecionar todos os quadros. E com o botão direito do mouse, copiar quadros. Vou lá no meu projeto do cenário, e para copiar quadro, o ideal colar quadro seja numa camada vazia, porque se eu colar quadro aqui, ele vai substituir, vai fazer bagunça. Porém, se eu vier aqui e colar os meus quadros aqui, ele vai dar um passo e sumir. Ficou só um pedacinho para fora. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar essa animação toda dentro de um símbolo. Esse símbolo vai funcionar como se fosse um GIF animado. E aí eu posso ficar trocando essas pecinhas animadas. Então eu venho aqui inserir novo símbolo, ele vai criar um símbolo vazio do cão andando. Sumiu tudo. Se vocês olharem aqui, ó, eu não estou mais na cena 1. Eu estou dentro, tem um íconezinho aqui que indica que isso aqui é um símbolo gráfico e o nome do símbolo que eu dei. Esse símbolo que eu acabei de fazer está vazio. Eu vou vir aqui e vou colar os quadros nele. Eu trouxe a animação aqui para dentro. Ela está aqui. Deixa eu mandar repetir. Ele está aqui dentro. Onde que você clica para criar o símbolo? Inserir novo símbolo. O atalho é Ctrl F8. Não necessariamente você precisa colocar isso em uma camada. Quando você cria um novo símbolo, ele vai te criar um símbolo vazio com uma camada e um frame vazio. Para colocar na sua cena, você precisa ter uma camada vazia. Porque cada símbolo do Animate precisa estar na sua própria camada. Então eu venho na biblioteca, já fica na biblioteca aqui inteiro. Eu trago ele para cá, com a vantagem que se eu precisar reposicionar ele na tela, aonde eu quiser, a animação está toda dentro dele. Então se eu precisar colocar para cá, para cá, para cá. E aí, ó, tá aqui. Ctrl Enter. Tá? Esse Ctrl Enter já gera o arquivo SWF, que é o que eu quero que vocês me mandem. Até aqui tudo bem? Resumão do que a gente fez até agora. Agora eu quero mostrar uma coisa nova.
Eu vou voltar para aquele primeiro cão que eu desenhei. Deixa eu excluir aqui a camada de desenho. Ó, eu nem distribuí em camada ainda, tá? Vou distribuir em camada. E agora eu vou mostrar para vocês um facilitador que eu ainda não tinha mostrado. Eu sei que vocês adoram a Node View do Tumbum. O Animate não tem Node View. Mas o Animate tem hierarquia de camada. A hierarquia de camada do Animate, ela fica... Hierarquia é uma coisa mandando na outra, tá? É esse iconezinho aqui que parece um organograma. Quando vocês descansarem o mouse, ele vai dizer que é recurso pai. É uma tradução mal feita, tá? Do termo em inglês, tá? Quando você clica nele, olha o que vai acontecer, ó, a camada onde está o nome. Quando eu clicar nisso aqui, aumentou um espacinho aqui, tá vendo? Esse espacinho que aumentou, ele serve para o seguinte. Vou fazer só com o braço para demonstrar. Quando eu clicar na mão, acende a mão aqui. Essa é a camada da mão. Quando eu clicar no antebraço, acende a camada dele aqui. No braço, todos os pivôs no lugar certo, tudo como símbolo, cada um na sua própria camada, etc. e tal. Se eu clicar na mão, aqui na camada da mão, este retângulo aqui, ó, eu empurro para cima. Pronto. Criei uma hierarquia. A mão obedece essa parte do braço. Essa parte do braço obedece essa outra. E... aí eu tenho que diminuir o zoom. Eu quero que o braço obedeça o corpo que está aqui embaixo. Viram aqui? Vocês estão reconhecendo isso aqui? Não lembra um pouquinho, bem vagamente, a organização de pegs do Tumbum? É porque é a organização de camadas do Animate. Ó. Sim. Mas está aqui, ó. Obedeceu. Obedeceu. E esse aqui está livre. Então a lógica é... o que a gente gruda? A gente avisa quem obedece a quem. A regra é regra de quartel. O soldado tem que saber quem que ele tem que obedecer. Quem manda só tem que mandar. Porque quem obedece vai obedecer. É quem obedece que tem que saber que obedece. Então a gente fala que a mão obedece o braço obedece o antebraço obedece o corpo. Então essa outra mão, quando o antebraço mexer, todo mundo mexe junto. O corpo, quando mexer, ó, esses dois já ficam juntos. Aí vocês já entenderam, tá? Então eu posso fazer a barriguinha, seguir eu vou fazer o... opa, 2 cliques, não pode? O PM2 seguir o PM1, PM1 seguir canela, canela seguir coxa. Mesma coisa aqui. PM2 segue pé, pé segue canela, canela segue coxa, coxa segue corpo. Aqui eu preciso... a outra coxa tem que seguir. Normalmente eu deixo tudo grudado pelo corpo, tá? Então aí agora o pescoço segue o corpo. A cabeça segue o pescoço. A orelha e a outra orelha que deve estar aqui embaixo. Deixa eu ver onde está a outra orelha. Vamos clicar nela. Ah, eu não tinha posto outra orelha nesse. Depois eu coloco. Supercílio também segue a cabeça. O cabelinho também segue a cabeça. A gente pode usar isso para fazer caminhada ou melhor não? Eu sugiro na caminhada não. Tá? Na caminhada eu fortemente sugiro não usar esse supercílio. Ou é só pra gente aprender mesmo? Tanto é para ajudar vocês a aprenderem, como pelo fato que às vezes na caminhada dá um buguinho. Um bugzinho bobo. Chato de resolver. Tá? Olho, olho, olho seguiu. Focinho também segue. Nariz segue o focinho. Boca segue o focinho.
Se eu fiz tudo direitinho, quando eu mexer aqui, todo mundo mexe junto. Vou pegar aqui essa orelha, ficou faltando fazer a outra, né? Opa. Crio uma camada nova. Ponho a orelha nessa camada nova, ela tem que ficar lá atrás da cabeça. E ela tem que obedecer a cabeça. Pronto. Então agora, feita a hierarquia, quadro-chave para todo mundo no 15, quadro-chave para todo mundo no 7, e aí o mesmo processo. Seleciona todo mundo, interpolação clássica, gira esse aqui para frente, gira esse aqui para trás, e assim por diante. É muito mais fácil, não nego, tá? Mas é mais eficiente o processo de aprendizado quando vocês fazem pelo menos uma vez do jeito mais difícil. Porque obriga vocês a ficarem fazendo correções o tempo todo. Porque aqui eu vou precisar dessas correções. Olha o que vai acontecer nessa caminhada aqui. Deixa eu botar em repetição. Ó, ele balançou todo durão. Aí agora o que a gente tem que fazer? Criar quadro-chave no meio do caminho, acertar a posição do pé, que tem que bater no chão. E agora, eu preciso erguer ele inteiro, mas esse pé precisa ficar no chão. Esse ajuste aqui, com o rigging montado, é muito chato de fazer, tá? Então, nesse primeiro momento, que eu preferia que vocês não tivessem essa dor de cabeça, porque isso... Mas dá pra, por exemplo, selecionar inteiro e Dá. pode selecionar, né? Dá sim. Deixa eu dobrar aqui essa perninha. Tá vendo? Aquela sensação de manco fica um pouquinho pior, tá? Porque aqui, ó, eu preciso ficar ajeitando mais peças, dá mais trabalho, tá? Aí aqui, outra metade. Quatro chaves para todo mundo. Aí eu preciso dobrar essa perna. É por isso que eu sugiro que na caminhada vocês não usem esse recurso ainda, tá? Agora preciso que a outra perna vá certinho para o chão. Subo aqui um pouquinho. Ó, esse aqui é o cachorrinho andando com o rig, tá? Aqui faltou eu balançar a orelhinha. E eu vou fazer o mesmo truque que eu fiz lá no outro. Eu vou criar quadro-chave no penúltimo e excluir o do último para o efeitinho ficar mais suave. Agora, muita atenção. Quando a gente utiliza este processo, se eu vier aqui, selecionar todos os quadros, copiar quadros, vier aqui no meu cenário, criar um símbolo novo, dog rigging anda. E agora eu tentar colar os quadros. Calma que ele está pensando.
Ele explodiu o meu cachorro. O que que acontece? Essa organização de hierarquia de camada, ele só consegue copiar e colar os quadros na mesma linha do tempo. A partir do momento que eu criei um símbolo e vou tentar botar dentro do símbolo, ele não consegue. Aí o processo é um pouquinho diferente. Em vez de selecionar todos os quadros, copiar quadros, eu venho aqui no nome da camada, eu tenho que selecionar todas as camadas e eu tenho que, com o botão direito do mouse, copiar camadas. Ok? Copiei camadas. Vou lá no símbolo vazio que eu tinha criado, eu não vou clicar no quadro-chave, eu vou clicar no nome da camada e vou clicar em colar camadas. Aí, se eu tiver feito tudo direitinho, ele vai trazer, aí sim, o meu cachorrinho montado bonitinho. Mais ou menos, né? Deu uma cagadinha aqui, mas... Tá? Deixa eu ver se eu preciso fazer... Porque eu já tinha feito antes, se ele bagunçou. Deixa eu ver. Dog, rigging, 2, camada... Vamos ver se vai. Se não, talvez eu tenha que fazer um ajuste manual mesmo na hora de colar a camada aqui dentro. Vamos ver. Vou ter que fazer um ajuste manual. Mas, olha o que eu tenho. Eu tenho um quadro-chave que está tudo no lugar certo. Então, eu vou copiar os quadros. E vou substituir os quadros que estavam no começo. Aqui ele fez uma bagunça. Peraí. Limpar... quadro-chave. Pronto. Tá? Uma correçãozinha aqui, ele resolveu. Mas ele dá esse bugzinho na hora de você copiar a hierarquia de camada de um lugar para outro. Eu venho aqui e agora eu vou pegar esse meu segundo cachorrinho. Pronto. Agora tem 2 irmãos gêmeos. Tá? Então percebam, ó, deu uma bugada quando utiliza a hierarquia do Animate. Mas o processo de você copiar uma estrutura hierarquizada não é pelos quadros, é pela camada. Tudo bem? Resumão de tudo que foi feito até agora. Como é que a gente resolve? Então, não tem como fazer símbolo com animação de personagem dentro do símbolo utilizando hierarquia? Tem. A gente usa o seguinte truque. Ao invés de animar na linha do tempo principal, a gente converte em símbolo antes de começar a animar. Aí já anima dentro do símbolo. Aí ele já vai estar, ele já vai no mundo. Tá? Só que aí tem que fazer uma organização anterior primeiro. Por isso que na caminhada é melhor vocês estarem lidando com isso. Bom, aí uma outra questão, que de novo, para a caminhada não precisa se preocupar. As linhas de junção das peças estão visíveis. Em alguns casos, algumas animações de vocês, rolam desencaixes na hora do movimento, porque a gente não fez as articulações. Uma solução para isso, de novo, não tem uma solução que é a única. Depende do estilo de traço, depende do tipo de acabamento, do tipo de colorização que vocês usarem. Mas, eu vou pegar esse nosso amiguinho aqui. O que eu fizer nesse vai acabar acontecendo no outro, porque o nome dos símbolos são os mesmos, tá? Vou pegar essa orelha e vou recortar essa pontinha. Pronto. Resolvido a junção. Tá? É um jeito. Quando é isso, tipo que a peça está entrando na outra, é um pouquinho mais fácil, né? Porque eu faço isso aqui, ajeito o encaixe. Isso aqui não vai dar dor de cabeça nenhuma. Mas, e quando a gente tem movimento tipo aqui, ó?
Aqui fica complicado, porque dependendo da peça que você... dependendo da parte que você tirar... Vou fazer um corte aqui, tá? Ó. Dependendo da parte que você tirar, o encaixe vai ficar mal feito. Tá? Ó, vai ter umas partes que ele desencaixa. Tá? Aí a gente tem outro truque possível. Deixa eu voltar aqui como estava. Uma das opções, a do sanduíche é a mais complicada. Uma das opções é eu criar um cotovelo. Eu vou criar uma camada nova. Eu vou criar um cotovelo. Esse cotovelo vai estar sem contorno. E aí o que eu tenho que fazer é criar quadro-chave aqui, né? E posicionar nos lugares certos e escondendo a linha. É chato, tá? É bem chato. Mas normalmente resolve, ó, tá? Ele dá uma... Claro que nesse caso, como eu fiz o contorno muito grosso, para pequenininho, ele vai ficar desencaixado. Mas tá aqui. Resolvi a linha, escondi a linha com outra peça. Essa é uma solução. Eu posso cortar a peça, eu posso criar uma peça extra só para esconder a linha, ou eu posso fazer, aí é o efeito do sanduíche. Como é que é o sanduíche? Eu vou fazer nesse aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar visível aqui só a coxa e a canela, tá? Vou mexer só com essas partes aqui, tá? Coxa, canela, pé e pé. Eu tenho uma animação pronta da coxa, certo? Se eu copiar os quadros e colar, criar uma camada nova e colar por cima, o que aconteceu agora? Eu tenho uma camada coxa, uma camada canela e outra camada coxa. Vocês estão vendo aqui, ó, um efeitinho de sanduíche? Coxa, coxa e canela. Só que essa coxa aqui de cima, eu vou duplicar. Botão direito do mouse e duplicar. Eu vou chamar ela de coxa cor. Tudo bem? Quando eu der 2 cliques nessa coxa, eu vou apagar o contorno. Pronto. Eu tenho uma peça que vai estar animada igual a de trás, só que ela não tem o contorno. O contorno está na de trás. Aí ele esconde, ó. Fazer isso com todas as articulações não deixa muito pesado? Deixa. Mas você tem que estar com muita coisa para isso fazer diferença. Só que eu vou ter que trocar essa coxa da frente em toda a linha do tempo que eu fiz, tá? Então eu tenho que alternar. Essa é a coxa cor. Eu posso fazer isso em todos ao mesmo tempo, tá? Travo todas as camadas menos essa. Mando editar vários quadros ao mesmo tempo. Seleciono todos eles. Botão direito do mouse. Alternar. Troca para coxa cor. Pronto. Ó. Ok? Aí vocês vão ver que vai ter um momento que desencaixou aqui, ó. Tá? Eu vou ter que dar uns ajustezinhos, tá? Agora fica bagunçado porque tem a mão na frente. Tá? Não é para se preocupar com isso na caminhada. Porque para fazer esses ajustes, vocês precisam estar com a relação de controle de linha do tempo, controle de peças e alternância de símbolos, mas bem gravado. Para gravar o sempre, vocês precisam ter produzido um pouco mais. Então, nesse momento, vocês não se preocupem com esses encaixes. É sim responsabilidade do character designer, do profissional de criação de personagens, se preocupar com essas junções. Mas para que vocês entendam o tipo de solução que vocês vão adotar, vocês precisam saber o que o software de animação gera. E aí vocês, quando forem entregar isso montado para o animador, caso o animador use de vocês já sabem qual recurso que vocês vão usar. No Tumbum, esse efeito do sanduíche acontece numa propriedade de PEG. Existe uma PEG, se não me engano, ela chama Color Overlay, onde você, eu acho que é esse o nome, não tenho certeza. É uma PEG que você aplica na PEG já estabelecida e você avisa para ela, olha,
Quando você estiver aqui embaixo, não lê o contorno da de cima. Mais ou menos isso, tá? E aí ele faz isso sem precisar ficar duplicando camada. Tá? O Animate não tem essa opção. Oi? Isso. Eu acho que é Cutter. É outra coisa. Até aqui tudo bem? Relembrando, ao finalizar o seu projeto, seu personagem e o robozinho estão dando vários passos, o cenário está passando por eles, com o efeito do paralaxe acontecendo. Se vocês apertarem a tecla Ctrl e a tecla Enter, ele gera um arquivo SWF com o mesmo nome do projeto que vocês estiverem trabalhando. Esse caso aqui ele está chamando de Untitled que eu não tinha salvado ainda. Então deixa eu salvar como Ctrl Enter. Eu vou chamar aqui de Cachorrinhos Parallax. Um deles é Rigging. Turma à noite. Ao fazer isso, Ctrl Enter, ele gerou um arquivo Cachorrinhos Parallax, um deles é Rigging Turma à noite.swf. Uma coisa importante, gente. Desde mais ou menos o Windows 2000, não tem mais restrição de tamanho de quantidade de letras em nome de arquivo. Então, o nome de arquivo pode ser grande. No caso do arquivo que vocês vão me mandar, o nome do arquivo vai ser grande, porque vai ser o nome completo de vocês no nome do arquivo. Tá? O nome completo de vocês basta escrever noite. Rafael Beraldo Dourado, noite, caminhada. Resolve. Tá? Rafael Beraldo Dourado, noite, lip-sync. Resolve. Mas o nome completo, por favor. Tudo bem? Beleza? Eu vou só encerrar aqui a gravação e vou fazer o acompanhamento com vocês. Agora é mão na massa. Se quiser aproveitar para o intervalo e tal, fiquem à vontade. Vamos agora, amigos. Vou! Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Eu tava vindo.